Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo número 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Repete comigo, trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, repete comigo, e tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia. Repete comigo, para fora. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós já te louvamos através dos nossos dízimos e ofertas, já te louvamos através, Senhor Deus, dos nossos cânticos e louvores. Mas esse, meu amigo, é o momento da tua palavra. Eu lhe peço, fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Houve um momento, queridos, na trajetória do ministério de Jesus, que enquanto Jesus ia crescendo e a fama juntamente com ele, em alguns momentos a fama o precedia, as pessoas sabiam quem era Jesus antes mesmo dele chegar, porque os feitos de Jesus, os milagres e tudo aquilo que fazia parte do currículo e do ministério de Jesus se tornaram tão notório que não houve um lugar sequer que Jesus não fosse citado, que Jesus não fosse lembrado. E pensando nessa ascensão ministerial, nessa exposição daquilo que ele havia se tornado, Jesus vai perceber um ambiente e ele vai chamar os seus discípulos e vai fazer uma pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Era uma reunião entre os seus amigos, entre o seu colegiado, entre os seus companheiros de ministério. E esse questionamento bateu no coração de Jesus. Sabe aquele dia que a gente precisa ter uma percepção de nós mesmos aos olhos de outras pessoas? Quem as pessoas dizem que você é? Ou quem você é nos olhos ou na percepção de outras pessoas? Porque embora Jesus fosse o representante do céu na terra, esse questionamento ficou latente no seu coração a ponto dele expressar com seus discípulos. E os discípulos tinham uma configuração, eles tinham uma resposta, porque eles transitavam no meio da população, daquela comunidade, e alguns vão dizer: Senhor, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é a ressurreição de João Batista.
outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Percebam que existia uma correlação de quem Jesus era na boca do povo. Existia uma correlação de quem experimentou do que Jesus fazia, porque aquilo que eles estavam falando estava correlacionado àquilo que Jesus fazia. O poder profético, os feitos miraculosos, eles faziam uma correlação de grandes homens que também foram uma referência. Mas Jesus vai personalizar essa pergunta e vai direcionar para aqueles que andavam com eles. Tá, eles dizem que eu sou essa correlação, ou essas são as referências cujo qual eu sou comparado. Mas e vocês? O que dizem que eu sou? Jesus vai questionar, ele vai perguntar para os seus amigos do dia a dia: o que vocês dizem que eu sou? Ou qual a percepção que vocês têm de mim, andando tão perto? Porque uma coisa, irmão, é as pessoas que te conhecem de fora falarem que você é. Quem é a pastora Bruna? Exímio pregadora, mulher de Deus, que Deus usa. Mas na percepção do João, ela não é apenas uma pregadora. Ela é uma esposa, uma amante, uma amiga, uma confidente. Percebe que se afunila a visão, à medida que eu aproximo essa ótica, à medida que eu afunilo essa percepção de quem caminha comigo. E muitas vezes nós temos uma percepção dos que estão de fora. E de repente, fazendo essa correlação daquilo que nós somos aos olhos das pessoas lá fora, fazendo uma referência, de repente, se fosse dar uma nota, você estaria entre 8, 9 e quem sabe 10. Mas se essa pergunta for feita para quem está do seu lado: quem você é? Você é essa pessoa que tem resultados extraordinários e que inspira outras pessoas? Você é essa pessoa que de fato inspira confiança, inspira uma vontade ou uma pessoa de sucesso, que as pessoas querem, se possível, ter uma palestra sua, querem ouvir quais são quais são as suas referências, para que eles possam ter um caminho a trilhar para chegar e obter os resultados que você teve. Mas e para aqueles que estão do seu lado? Para aqueles que caminham contigo? Para aqueles que estão próximos demais para perceber não apenas os seus resultados, mas o processo que você percorre enquanto você busca ou galga esses resultados. Quem você é para as pessoas que está dentro do seu núcleo mais íntimo? Quem você é para sua esposa? Quem você é para seu marido? Quem você é para os seus filhos? Quem você é para os seus amigos? Sabe, irmãos, nessa busca de expor resultados, nessa busca de demonstrar resultados nas redes sociais, de produzir um book, de produzir cada vez mais elementos para que as pessoas vejam os seus resultados. Quem você é enquanto os produzem? Quem você é no calor das suas emoções? Quem você é enquanto você está tentando conquistar o próximo resultado, bater a próxima meta? Quem você é
na percepção daqueles que estão próximos de você. Porque enquanto nós estamos tentando demonstrar ou confeccionar resultados para que os outros nos vejam, a preocupação de Jesus foi com aqueles que estavam do seu lado. Mas e vocês que caminham comigo, que andam comigo, que me veem de perto? Quem eu sou para vocês? Será que eu sou tão inspirador assim? Porque uma multidão me acompanha, mas vocês estão perto de mim. Até que ponto vocês se sentem inspirados, motivados a caminhar do meu lado? Sabe, irmãos, porque a gente pode ter a sabotagem de ser tão inspirador lá fora e de repente ser tão reprovado do lado de dentro. Quem nós somos para aqueles que estão do nosso lado? Será que você seria o amigo leal e verdadeiro que você espera? Quem aqui tem um amigo de verdade? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Quem tem um amigo assim? Mas e você? Porque às vezes nós temos a expectativa de ter um amigo de verdade, ter uma pessoa que você possa contar com ele, uma pessoa que seja leal, uma pessoa, sabe, que seja ponta firme, que você pode contar com ele. Mas deixa eu te perguntar, e se esse amigo precisar de você? Será que você é essa a resposta? As pessoas estão dizendo, Senhor, que o Senhor é Moisés, que o Senhor é alguma referência de Deus do passado. E são referências boas. E ela vai se aproximando até chegar a João Batista. Que o Senhor é João Batista ressurreto. Na boca do povo, o Senhor é extraordinário. Mas e para vocês? Que caminham comigo, enquanto eu me torno tudo isso que eles estão falando. Enquanto eles veem esses resultados que eles estão dizendo. Vocês estão aqui comigo. Quem vocês dizem que eu sou? O que eu me tornei para vocês? Eu sou de fato essa inspiração para vocês, porque, irmãos, de perto eu consigo ver os defeitos que as pessoas de fora não veem. De perto eu consigo ver as falhas que as pessoas de fora não veem. Por quê? Porque nas redes sociais você não publica os defeitos. Isso, mas eu trabalho com vídeo. Você não produz as suas falhas no vídeo. Você só publica quando o vídeo ficou perfeito. Mas para isso, você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Até que você chega ao ápice daquilo que é a sua perspectiva de perfeição. Chegou nesse ponto, aí você publica. Mas enquanto deu errado, quem estava com você? Poxa, ele é tão seguro, ele é tão convicto, ele é tão eloquente. Mas quem estava de fato do seu lado viu o quanto você é inseguro, o quanto você é falho, às vezes gago. Às vezes a gagueira só passa quando eu canto. Mas essa percepção só tem quem está do seu lado. Quem caminha com você. Quem tem acesso às suas emoções quando você é levado por fogo, nas aflições e nas angústias da vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, dentro desse cenário de dúvida, dentro desse cenário de questionamento, dentro desse cenário de situações, Jesus vai insistir. De repente ele olha para Tiago. De repente ele olha para João. De repente ele olha para Pedro. Ele vai olhando fixamente nos olhos, esperando uma resposta. Vocês, o que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês?
Até que pela inspiração, Pedro vai tomar a palavra e falar assim: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai ficar tão impactado com aquela resposta que ele não vai atribuir ao homem, ele vai atribuir uma revelação divina. Porque a percepção que ele está tendo é divina demais para que apenas naturalmente eu pudesse dissertar aquela informação. Então Jesus vai perceber: o que você recebeu foi uma revelação, e sobre esta revelação eu te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação que você teve, eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, dentro desse ambiente, desse cenário de questionamentos e dor, é uma vila, é um vilarejo chamado Betsaida. E é dentro desse vilarejo que a fofoca está correndo, onde a visão está deturpada, porque cada um vê Jesus de uma forma. E até mesmo aqueles que estavam próximos não sabiam o que falar, até que uma revelação divina o descreveu dentro daquilo que era o seu propósito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que resposta! E é dentro dessa aldeia, é dentro desse vilarejo, que essa fofoca, essa contenda, essa visão deturpada daquilo que Jesus é, que vão apresentar um cego. E esse cego é levado até Jesus. E existe uma expectativa em quem está levando um cego até Jesus. Só que, ao contrário de vários episódios que alguns cegos tiveram esse encontro com Jesus, Jesus não vai executar, Jesus não vai exercer nenhum tipo de influência sobre a vida daquele cego no ambiente que ele está. A Bíblia vai dizer que Jesus segura nas mãos do cego e o leva para fora da aldeia. Porque existem ambientes, irmãos, que aquilo que o Senhor tem para fazer ou realizar na minha e na sua vida, está aquém da revelação que Ele tem para te entregar. É por isso que este ambiente, o ambiente da adoração, o ambiente da consagração, o ambiente do altar, que é o ambiente do sacrifício, é o lugar que Ele separa para nos trazer uma revelação. Bispo, existem ambientes que Deus se revela, irmãos. Ah, mas Deus fala comigo no banheiro. Sabe que teu banheiro é tão consagrado assim? Eu sei que Deus pode se revelar em todos os lugares, irmãos. Mas existem lugares que estão específicos para que você possa receber aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Lembra de Elias? Dentro da aflição, depressão, sabe, um espírito de perseguição sobre ele. O anjo pedindo a morte. O anjo vai se apresentar para ele e vai dizer: Elias, é o seguinte, eu sei que você está mal, cara, mas é o seguinte, eu vim aqui para dizer para você, trouxe uma comida para você, faz um lanche, come, porque a tua jornada ainda é longa. E Deus não veio, mas Ele me mandou aqui para dizer para você: se prepara, se organiza, porque o lugar que Ele te espera não é aqui. Aí você vai questionar: Senhor, mas eu precisava de uma resposta aqui. Mas Deus permite que aquela angústia, que aquela aflição, que aquele desespero seja um combustível para te empurrar mais adiante, para que naquele ambiente, naquele lugar, Ele possa se revelar a você. Mas não é apenas uma revelação, o que Ele está esperando de você é um preparo para que você esteja apto a receber a revelação que Ele tem para te entregar.
muitas vezes não é a distância. Muitas vezes é o que a distância faz com você, para que você esteja apto a receber aquilo que Ele tem para te entregar. Aí o Senhor segura ou permite que algumas, lembra dos discípulos, atravessando o Jordão, a Bíblia vai dizer que no meio da travessia houve o quê? Houve o quê? Uma tempestade. E a Bíblia diz que enquanto Jesus os mandou ir, Jesus foi para o monte orar. E a Bíblia vai dizer que quando a tempestade veio, quando estavam todos com sentimento e a sensação iminente de morte, Jesus os viu. E foi andando até eles. Jesus poderia ter corrido, sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia ter corrido, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele foi andando, porque quem tem um controle não se desespera. Eu vou repetir. Por que Jesus não corre? Porque quem tem um controle não se desespera. Você pode até se desesperar, mas o controle não está na sua mão. Quem tem um controle não corre. Oh, Espírito Santo. Quem tem um controle não se desespera. Então a Bíblia diz que ele vai andando. Sabe aquela sensação que você tem e fala, Deus corre, porque senão não vai dar tempo. Você olha para o relógio, o dia não passa. Tem gente que é tão aflita, irmão, que sabe que, meu Deus do céu, ai, o dia vira noite, a noite vira dia. Tem gente que fica tão angustiado em ver a coisa acontecer, que ele não consegue sair do lugar. Já viu corrida de cavalo? Irmão, o cavalo está tão dopado de tantos remédios para ele correr, ele sabe que ele tem que correr, mas dentro de um quadradinho fechado, ele não consegue ficar parado, ele fica se movimentando, esperando a porta se abrir, só que ele não sai do lugar. Muitas vezes é você e eu, tão desesperado para ver a coisa acontecer, para ver a porta se abrir, que a gente fica se movimentando, se movimenta, só que a gente não sai do lugar. Aflição, angústia, preocupação te paralisa, te desabilita a ir para um lugar que você nem sabe que vai chegar. Então, dentro desse ambiente, Jesus vai segurar na mão do cego e vai conduzi-lo para fora. Jesus poderia ter feito lá, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eles falou, rapaz, vamos sair aqui desse ambiente. Tem uma coisa para falar para você. Aliás, eu tenho uma coisa para te entregar. Mas o ambiente que você está não é favorável. Eu tenho que te tirar daqui e te levar, te conduzir para fora, para fora do ambiente da fofoca, para fora do ambiente da curiosidade. Sabe, irmãos, tem coisas que são feitas no particular. São coisas, existem revelações, existem promessas, existem vitórias que são manifestas dentro daquilo que é o particular. Lembra de Ana, sim ou não? A resposta de Ana veio num dia de culto, veio num dia que, na igreja que não teve culto. Não tinha louvor, não tinha um pregador, só tinha uma alma disposta a entregar tudo para o Senhor. O dia da resposta dela foi o dia que não tinha ninguém para ver. O dia da resposta, da entrega dela, foi o dia que só Deus estava lá para receber. Às vezes nós queremos, sabe, um ambiente, às vezes tudo que Deus quer é um momento de intimidade com você. Você corre, não chega a lugar nenhum. E tudo que Deus queria era que você parasse para fazer uma entrega verdadeira para Ele. Bicho, eu preciso correr para bater meta. E Deus está esperando, filho. A única meta que você precisa bater é a sua presença aqui na minha. É você comigo. E você não enxerga isso. Então vem para fora.
Vem para fora que eu vou te tirar dos holofotes. Vem para fora que eu vou te tirar da exposição. Venha para fora que eu vou te tirar, sabe, dessa confusão de foco. Vem para fora que eu vou te tirar desse constrangimento. Por quê? Porque alguém que viu pode duvidar. Então eu vou te tirar do ambiente da incredulidade. Eu vou te levar para fora. Abraão, vem para fora. Isaac, vem para fora. Eu estou sempre conduzindo meu povo para um ambiente onde eu tenha liberdade de operar e agir na vida daqueles que eu escolhi para fazer infinitamente mais daquilo que eles pediram ou pensaram. Tem alguém assim? Sabe aqueles momentos que você se sente sozinho? Tem dias que Deus nos isola. Aliás, tem dias não. Tem momentos que Deus nos isola. E esses momentos de isolamento, irmãos, são os momentos de maior revelação e milagre nas nossas vidas. É o momento que literalmente Ele segura na sua mão e fala assim, psiu. Sabe aquela piscadinha? Balançada de cabeça? Vamos ali. Meu pai, quando fazia isso para mim, irmãos, era uma tortura. Meu pai olhava para mim e falava assim, ó. Ele mexia o sobrancelha, falava assim, ó. Meu Deus do céu. Ele não falava, mas o gesto dele me arrebentava, porque eu sabia que ir para lá... Meu Deus, o que eu fiz? Aí como eu procurava, começava o desespero de procurar os pecados, coisa que eu nem tinha feito. Ele falava assim, fala para mim, irmão, falava até que eu não tinha feito. Meu pai olhava para mim, você fez isso? Aí o assunto nem era esse. Mas o desespero levava eu a falar. Eu confessava o que eu não tinha feito. Às vezes Deus, assim, aí, vamos ali. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Às vezes nada. Mas Ele só quer ter um tempo contigo. Ah, mas eu estou indo na campanha. Não, a campanha que eu quero com você é só nós dois. Bispo, mas... Aí o bispo não te liga. Bispo não te liga, não te manda mensagem. Ele fala, o povo da igreja me esqueceu. Não, irmão, é Jesus que te isolou mesmo. Parar com esse negócio de cantinho dodói. Ai, ninguém me liga, eu vou sair da igreja. Está na hora de crescer. Está na hora de desenvolver. Está na hora de, ao invés de alguém ficar segurando na sua mão e te levar, está na hora de você. Já deveria ser o teu momento de você segurar na mão de alguém e conduzir essa pessoa. Você vai até quando ficar sendo conduzido? Não amadurece nunca, não? Bispo, mas ninguém falou comigo, tá? E você falou com quem? Vamos ali para fora. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai cuspir e vai passar nos olhos daquele cego. E vai perguntar para ele: você já está enxergando? Sabe, irmãos, uma coisa sou eu, usando a minha fé, para perguntar para alguém em um processo se alguém está enxergando. Outra coisa é Jesus, num processo de cura, perguntar para alguém: você já está enxergando? E aí ele vai dizer: Senhor, eu vejo homens, mas os vejo como árvores. E por que que ele consegue fazer essa correlação? Porque um dia ele já enxergou. Um dia a visão foi clara para ele. Um dia ele já enxergou homens como homens e árvores como árvores. Um dia a visão foi clara, perfeita, limpa. Mas alguma coisa no processo da sua vida lhe arrancou, lhe privou de enxergar. E a ação de Jesus
vai provocar nele uma certa clareza. Eu disse, uma certa clareza. Você já consegue ver? Mais ou menos. Sou. O que antes você enxergava claramente e agora isso está meio turvo? Sabe, irmãos, às vezes na caminhada da fé, quantas coisas a gente tinha convicção, certeza, clareza, e no meio da caminhada a gente vai perdendo a percepção de um todo. Porque esse cego é alguém que um dia viu claramente, que tinha percepção das coisas de forma clara, mas ao longo do seu caminho alguma coisa aconteceu e lhe arrancou totalmente a percepção do todo. E uma intervenção de Jesus vai fazer com que ele perceba as coisas de forma turva. Mas ele já consegue fazer uma correlação. Não aconteceu tudo, mas alguma coisa já aconteceu. De repente você é este cego. Um cego que Jesus pegou na sua mão, te tirou dos ambientes que só você e ele sabe de onde ele te tirou. E à medida que ele te tirava, o processo fez com que você enxergasse, mesmo que de forma turva, mas começasse a ter uma nova percepção de si mesmo, do que está à sua volta e principalmente daquilo que é Deus para a sua vida. Você já consegue ver? Não, eu estou vendo, sabe, Senhor? Eu estou vendo mais ou menos. Mas esse mais ou menos para você já é o suficiente, sim ou não? A insatisfação, irmãos. A insatisfação. Você já não é cego. Não aconteceu totalmente, mas alguma coisa já aconteceu, sim ou não? Por que você não consegue simplesmente se alegrar? Por que você não consegue simplesmente celebrar, pelo menos, a clareza parcial daquilo que você já recebeu? Bispo, eu já não recebi tudo, mas alguma coisa enquanto caminho com ele já aconteceu. Bispo, eu não posso celebrar totalmente a minha vitória, mas parcialmente eu já posso fazer uma festa, porque, bispo, você não sabe de onde Deus me tirou, você não sabe o que Ele já fez na minha vida, e se eu pudesse testemunhar, eu já poderia fazer uma festa, porque totalmente, ainda não, mas o processo cujo qual Ele me acompanhou enquanto caminhava, eu já consigo ver, parcialmente, não é totalmente, mas parcialmente, alguma coisa já aconteceu. Então deixa eu ver, só alguém que já aconteceu alguma coisa na sua vida, enquanto você caminha com Jesus, aplaude a Ele aí. Alguma coisa já aconteceu. Oh, meu Deus. Alguma coisa já. Bispo, olha, alguma coisa. Aconteceu tudo, mas alguma coisa. Bispo. Quando Ele segurou na minha mão e me tirou do vale da sombra da morte, me tirou dos meus medos, das minhas angústias, me tirou de mim mesmo, do meu maior e pior adversário, e me levou para esse ambiente de cura, me posicionou e tem aplicado nos meus olhos o lodo, o processo. Bispo, eu não vejo tudo, mas muita coisa já consigo ver, porque alguma coisa já aconteceu.
eu já consigo fazer uma correlação do antes e depois. Só que Jesus parou. Jesus parou. Eu vou repetir, e é uma pergunta. Jesus parou. Se fosse você, irmão, fazer a festa hoje. Porque quem teve o cuidado e o zelo de segurar na sua mão e te conduzir no processo, para que você hoje pudesse vislumbrar alguma coisa que já aconteceu, ele não desistiu. A Bíblia vai dizer que Jesus outra vez, e outra vez Jesus colocou as mãos nos olhos e falou para que ele olhasse para onde? Olha para o céu. Porque a plenitude da nossa vida, irmãos, e a maior realização de um cristão não está na horizontal. Eu estava ministrando hoje para o Ministério de Louvor. Um homem que trouxe o céu para a terra, ao olhar para a terra, se confundiu. A Bíblia diz que Asaf, o líder do louvor, na inauguração do templo, fez a glória de Deus se manifestar e se revelar naquele ambiente. Mas quando ele começou a fazer uma comparação da sua vida com aquilo que estava à sua volta, ele se perdeu. Ele falou: Senhor, os meus pés, bom é Deus, mas os meus pés, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu passei a olhar para os ímpios e verem os seus resultados, enquanto eles estão se revoltando, andando na contramão daquilo que Deus é, e os resultados da vida dele não param, e fazendo uma correlação com a minha vida, vendo as angústias, vendo o preço que eu pago no processo de caminhar com Deus, eu quase me desviei até chegar na casa do Senhor. Porque quando eu cheguei na casa do Senhor, no ambiente da revelação, os meus olhos se abriram e eu vi o que o início não, eu vi o fim deles. E percebi que olhando para eles, olhando para mim, eu estava muito melhor. Porque a comparação faz você ter uma percepção, emitir sobre você um juízo de valor que muitas vezes é mentiroso, irmãos. Quanta gente que está na rede social postando um sorriso, mas de fato, eu conheci vários, irmãos. Postava foto. Uma pessoa, um empresário, ele postou um vídeo para mim. Fez um vídeo pedindo a mão de uma moça. Irmãos, aquilo ali foi cinematográfico. Um mergulho no cilindro, aquele que nós fizemos, pastor, no cilindro, em Fernando de Noronha, com os dizeres, pedindo ela em casamento, e ela podia dizer sim ou não, e estava escrito lá, e filmando, irmãos. Fernando de Noronha foi uma coisa cinematográfica, mas eu sabia que a vida dele estava uma desgraça. Mas foi um momento. E se esse momento é divulgado, ele passa a ser uma verdade para quem está vendo. Mas quem sabe o que está do outro lado? Quantas vezes nós estamos sendo iludidos, nós estamos vivendo literalmente um tempo de fake news. As pessoas estão produzindo resultados de alguém que não existe. Quer ser mais um? Bispo, mas eu não vou postar aqui as minhas dores. Nem deve, irmão. O lugar de chorar de crente é na presença de Deus. Eu estou falando de comparação, de você se correlacionar. O dia que você quiser se correlacionar, olha para o espelho. Pega aquelas fotos antigas e vê o antes e o depois. Quer fazer uma comparação? Faça. Faça com quem você era, com quem você se tornou hoje. Aí você vai ter uma comparação digna, você vai poder imprimir um juízo de valor autêntico, de algo que é verdadeiro, de quem você era e quem você se tornou. Aí você pode ter orgulho
ou não. Aí você pode, de fato, dizer, é uma verdade. Por quê? Porque é a sua história diante de Deus. Quer fazer uma comparação? Pega a sua foto 3x4 da carteira de identidade. Compara com a de hoje. Você vai saber a fidelidade de Deus. Porque às vezes a gente fica comparando, irmãos, com coisas que são fictícias, que coisas que são mentirosas. Aí começa a vir a depressão. Olha só, miserável. Sabe? Mentira, irmão. Aquele carro bonito. Não sei se eu falo. Um dia foi... o Edson está ali. Um dia eu fui numa reunião de empresários. Edson estava presente. Aí os empresários que queriam falar comigo, chegou no mesmo momento que eu. Quando eu olhei para o lado, irmão, falei, o sangue de Jesus tem poder. Uma X6, irmão, você não está entendendo, não. Falei, nem na loja do Edson tinha uma daquele modelo, não tinha mesmo não, né, Edson? Daquela modelo lá. Os cabas saíram e eu fiquei dentro do carro. Vidro fumê, negro dentro do vidro fumê. Passei desapercebido. Eles saíram correndo, tal, não sei o quê. Irmão, mas quando eles abriram, era alguma coisa parecida com a manifestação. Meu Deus do céu, que coisa linda, meu pai. Eu fui. Orei. Deus bradou. Rapaz deles entregou a vida para Jesus. Depois, eles falaram do acontecimento daquele dia, chamaram os de São Paulo vieram, pagaram um almoço para o profeta. Quer ouvir o profeta? Tem que preparar um ambiente, irmão. Tem que preparar um ambiente. Pagaram o almoço, fizeram uma mesa lá. Irmão, só de ouro que tinha naquela mesa, né, Edson? Dava pra gente ficar um ano tranquilo, não tava? Tá? Só de ouro que tinha naquela mesa. Aí eu fui comendo, o rapaz foi se angustiando do meu lado. Falei, espera, meu filho, Jesus vai fazer na tua vida. E estou comendo, e todo mundo olhando para mim. Meu Deus do céu. E aí quando eu comecei a ficar um pouco saciado, falei assim, vem cá, meu filho. O que estava mais desesperado. Falei, senta aqui. Vou começar por você. Próximo. Enfim, glória de Deus. Mas, aquele carro que me impressionou, aquele carro que para mim, falei, meu Deus, que mistério, símbolo do sucesso. Irmão, você pode dizer qualquer coisa, menos quem está com um carro desse, está fracassado. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Símbolo do sucesso. Parecido com aquele, entendeu? Símbolo do sucesso. Essa semana, quinta-feira, eu fui pregar em Planaltina. Um dos empresários me liga e fala, bispo, tem culto na igreja hoje? Eu preciso ir no culto hoje. Preciso ouvir a palavra. Falei, filho, não tem não, na nossa igreja não, mas eu vou pregar em Planaltina. Ele falou, manda a localização que eu vou lá. Eu nem levei a sério. Aí o Gabriel foi comigo. Eu cheguei lá, tinha uma fila, irmão. Todos eles, quase todos eles estavam lá. Tinha cinco, né? Cinco numa fila só. Aí a bispa falou assim, quando esse povo chegou, eu já sabia que era do bispo. O bispo que anda com esse povo assim. Receberam a palavra, ministrando, eu falei, final do culto, preparar um ambiente. Aí nós tivemos um tempo de mesa, fomos jantar. Gabriel ficou do meu lado. A mãe falou, bispo, eu precisava falar com o senhor. Eu falei, fala, meu filho. Aí foi me falar um episódio, como eu vou falar aqui, de uma decepção que ele teve. Mas qual era a decepção? Que o carro, irmão, que era símbolo do sucesso,
foi apreendido. Eu falei, não foi não, varão. Um deles, que era amigo, pegou o carro, levou para lavar, porque o outro ia viajar. A polícia falou, foi simples, nos acompanha. Por quê? Porque esse carro está com mandado de busca e apreensão. Eu falei, não estava não, varão. Olha que inferno. Me enganou, irmão. Eu e um monte de gente. Estacionou na porta da churrascaria. Foi onde? Na porta. Meu Deus do céu. Falei, se eu tivesse um desses, pararia na porta também. Fake news. Falei, levaram, mano, levaram. Eu falei, não levaram não, levou, bicho. Tá preso. Falei, quem te vendeu? O problema foi quem vendeu. Falei, e agora, varão? Bispo, eu só queria saber onde é que Deus está nisso. Eu falei, Deus está aqui nessa mesa, varão. Isso aí você pode esquecer. Vamos partir para a próxima. Porque a maior perca da sua vida não foi o carro. Era a ilusão de você estar num ambiente que aparentava ser de Deus. Já que você saiu, agora vamos viver o novo. Fake news. Eu olhei, falei, rapaz, desejei. Falei, ô Jesus, olha que o Senhor, né? Olha que máquina, Jeová. Aí ele falou assim, ainda, ô irmão, o diabo é sujo. Olha, bispo, parece com o senhor. Aí, Jeová, tá vendo isso aqui, Jeová? E vai. Eu falei, Jesus tivesse me entregado daquela. A pessoa com decepção. Vou sair com minha ovelha, Lawrence. Um homem renomado, conceituado na sociedade brasileira, com a sua digníssima esposa, doutora Débora. Vamos até um restaurante que eles vão pagar, no meu carro novo. Lógico. E no meio do caminho, o pessoal vê o negão, Costa. Fica tranquilo, carro novo. Só para ver meu carro de perto. Ei, negão. Vamos para a delegacia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Delegacia. Aí desce, Dr. Lawrence, renomado, conceituado na sociedade. Desce, doutora Débora, renomada, conceituada na sociedade. Desce o bispo Emerson, renomado, conceituado na sociedade. E o carro apreendido. Olha, irmão. Quando você olhar para o lado, cuidado. E pode ser apenas uma miragem. Aplauda Jesus. Olha para o céu. E a Bíblia diz que quando ele olhou para o céu, ele conseguia ver tudo claramente. Eu vou ler esse trecho. Só esse último versículo. Coloca aí. 25. Versículo 25. 8:25, aí a gente encerra. Depois disso... Não, 25. É, isso aí. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E o fez olhar para onde? Para onde?
Para de olhar para o lado, irmão. Quer comparar? Olha para o céu. Amém ou não? Olha para o lado, fica deprimido, fica desejando coisas que nem tá paga. Vou falar, tô falando. Tô olhando para o lado. Tudo na prestação. Olha para o céu, amiga. Você vê que eu estou inspirado hoje. Jesus me chamou 3 horas da manhã. Eu falei, Jesus, por favor. Tudo bem. Olha pro alto, meu filho. Você quer ser bem sucedido? Para de olhar para o lado. Olha para o alto. Porque quando você olha para o alto, você não vai ter decepção, frustração. Não vai ser enganado. Então olha para o alto. Quer ver as coisas claras? Olha para o alto. Por quê? Porque é do alto que vem o quê? Que vem o quê? Seu socorro. Amém ou não? E quando o seu socorro te chegar, ninguém vai ficar te ligando, te mandando nas redes sociais. Hashtag, quando precisou, me procurou. Quando estava na pior, me ligava. Conhece gente assim, irmão? Que faz por você, depois fica mandando indiretinha? Sim ou não? Vontade de... Aí você pegou porque quis. Mas quando a gente olha para o alto, pai, e agora? Filho, você está olhando para o lugar errado. Para de ficar se comparando. Porque quem segurou na sua mão, não vai colocar você em expectativas frustradas. Olha para cima. Porque toda e qualquer expectativa que você tiver, eu posso te surpreender. Fica de pé no nome de Jesus e aplauda o nome do Senhor. Aí já pensou, irmãos? Eu, Gabriel Pacheco, indo para o culto, Conselho de Pastores de Brasília, na nave daquela, os homens encostam, está repreendido, Satanás. Vamos viver o novo de Deus na nossa vida, irmão. Vamos viver o que Deus tem para nós. Ver claramente o propósito de Deus para nossas vidas. Sem ficar na comparação fracassada e fajuta. Às vezes a gente está se comparando com coisas que nem existem. E que é pior, ficando mal com aquilo que faz sentido algum. Celebra aquilo que você tem. Celebra aquilo que você conquistou. Celebra as conquistas e as vitórias que Deus já lhe permitiu alcançar e viver. Celebra. Bispo, eu não consigo ver tudo. Mas quem disse que ele parou o processo? O processo não parou não. Sacode pelo menos 10 pessoas e fala assim: o processo não parou. Não, irmão, pelo amor de Deus, reage no culto, reage na palavra. Fala assim: o processo não parou não. Teve vitória, vai ser maior. Ei, já aumenta a expectativa, porque a próxima vitória vai ser maior ainda. Por quê? Porque a nossa resposta vem do alto. E é do alto que vem o nosso socorro. Aplaude a Ele aí. Nossa! Quem está preparado? Bispo, não consigo ver tudo, mas ei, o processo não parou não. Quem segurou na sua mão lá não vai te deixar no meio do caminho não, irmão. Ele vai contigo até o final. Ei, bispo, meu testemunho de ontem foi de arrebentar. Ei, você nem está entendendo o que ele vai fazer ali na frente. Aumenta a sua expectativa em Deus, irmãos. O seu Deus é o Criador do céu e da terra.
Ele não tem, Ele é. Ele não tem, Ele é todo o poder. E se eu e você só crermos. O que eu preciso fazer para acessar isso, bispo? A Bíblia diz que é um elemento só: crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Hoje foi bênção, foi, mas irmão, amanhã, você não está entendendo não. Expectativa, porque quem segurou na minha mão não me larga. Quem começou o processo não para, até que eu possa ver claramente, perfeitamente. Jesus, só quem vai ver claramente a resposta dele para a sua vida. Declare mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Você pode declarar isso para você mesmo, irmão? Ei, você não é um acidente, não. Você é um achado de Jeová. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Ele simplesmente decidiu me amar, te amar. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se deu tudo errado e você caiu? Se estou fraco, Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, E o teu amor é tão grande e incondicional. declara bem forte. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, declare: Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. se eu estou fraco, caído, Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer. Declare bem forte, declare! Deus me ama, e o seu amor
Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.